Opa, e aí pessoal? Um dos maiores e mais graves problemas em nossa sociedade desde os primórdios é o preconceito. É uma prática muito comum e causadora de diversos outros problemas, não apenas sociais, como também de saúde, provocando distúrbios, transtornos e até mesmo fazendo a pessoa ir dessa para uma melhor. O preconceito existe desde a Idade Medieval, onde viviam os bárbaros. Como eles não eram de origem grega ou romana, eram escravizados e por isso não eram considerados humanos. Na Idade Média, foram criados paradigmas religiosos entre cristãos e pagãos. Os que não acreditavam no cristianismo eram tidos como infiéis e perseguidos pela Igreja Católica na época. Daí em diante, começamos a ver outras categorias de preconceito, como o étnico, religioso, sexual, etc. E no episódio de Steven Universo, chamado Descoloridas, temos uma abordagem sobre o olhar da sociedade sobre as pessoas consideradas diferentes e também um desenvolvimento sobre o Lars. Começamos nas ruínas quase literais do último episódio, o Palaquim caído nas profundezas do Homeworld, e assim começa o contraste. Por baixo do glamour da capital e da vasta conquista tecnológica das elites da sociedade, existe um submundo mais sombrio e assustador e escassamente povoado, onde residem as subclasses da sociedade. Steven e Lars pegaram uma nave diamante para tentar fugir, o símbolo do status de elite das diamantes, e a jogaram direto no submundo. Um acidente, mas bastante interessante, pelo menos para mim, deu um significado a mais. Nesse caso, todos os impérios poderiam cair nas mãos dos oprimidos, pelo menos é fácil contemplar esse padrão. De qualquer forma, Steven e Lars estão no pior cenário, um planeta que os quer mortos. Homeworld tem a tecnologia para localizá-los, não há como escapar, não há comida, nem luz solar, nem água, as suas circunstâncias são incompatíveis com a vida a longo prazo. Lars está exausto de tudo isso, ele se autodenomina covarde. A autodepreciação era quase certa, dado o que aprendemos sobre o Lars antes, mas para ele finalmente desabafar, parece até que terapêutico. Não há como mascarar isso com um senso de sarcasmo, ele está colocando sua depressão e tentando esconder qualquer possível chance de exposição abertamente. Isso é o que queríamos de Lars, não um cinismo um tanto chocante de suas primeiras aparições, mas a psicanálise. Lars está fugindo de si mesmo, fugindo de qualquer tentativa de expor suas vulnerabilidades. Nós, como homens, estamos condicionados a não expor nossas emoções, a atingir o pico do estoicismo, principalmente se desejarmos obter posições de liderança. E o estoicismo não é necessariamente uma coisa ruim, mas usá-lo como uma única regra não é saudável. Se Steven é a antítese desse argumento social, Lars é a desconstrução da tese, de como o rosto de bad boy ou Ed por si só é autodestrutivo. E é aqui que os dois finalmente funcionam como contrapontos, pois não há jogos de moralidade. Não há o que aprendemos hoje, são apenas dois meninos subvertendo o que nós, como homens, aprendemos ao longo de nossas vidas e nos fornecendo uma maneira mais nova e melhor de ser homem. Ao tentar se esconder dos robôs que os perseguiam, acabaram caindo em uma caverna profunda, onde encontraram uma Rutilite conjunta como irmãs siameses. Ela diz que quer ajudar, e mesmo surpresos com a aparência dela, Steven e Lars se encontram sem opções e aceitam. Seguem Rutilite pelos túneis até encontrar um jardim de infância abandonado, onde outras gems fugitivas se encontravam. As gems eram Patparatska, Rodonite e Florite, que explicam ser um grupo de gems não pertencentes àquela sociedade, pois eram consideradas defeituosas e anormais. Patparatska não conseguia prever o futuro como as safiras, apenas conseguia dar previsões de coisas que já aconteceram. Rodonite é uma fusão entre uma pérola e uma rubi. Na sociedade gem, apenas gems iguais podem se fundir, nunca diferentes. Elas então foram sentenciadas a serem destruídas. O mesmo aconteceu com Florite, que é uma fusão de 6 gems diferentes que convivem em harmonia. Elas foram taxadas de descoloridas, gems que são consideradas anormais e defeituosas e não têm uso para a sociedade, sendo forçadas a se esconderem indeterminadamente para não serem destruídas. Na sociedade gem, cada gem possui uma função predeterminada. A fusão é permitida, mas apenas em casos de gems iguais, sendo uma alusão aos relacionamentos heteroafetivos do mundo real. Do desenho, a fusão de gems diferentes foi vista com total estranheza pela sociedade gem, sendo considerada obscena e uma ofensa. Qualquer gem que fizesse isso seria destruída. Rutilite e Patparatska também nasceram diferentes. Rutilite nasceu siamesa, o que logo causou medo em todas as Rutilites comuns, que ficaram com medo e se afastaram dela, as considerando uma abominação. Patparatska é um tipo de safira, mas diferente delas, ela não consegue prever o futuro, apenas eventos que já ocorreram, sempre falando coisas que acabaram de acontecer em momentos do episódio. Ela faz uma referência sutil a atrasos cognitivos, como pessoas que possuem TDAH, dislexia ou autismo, que também sofrem preconceitos e estigmas na sociedade. Posteriormente, Steven se torna amigo e acolhe as coloridas, dizendo que a Terra é um lugar que também possui gems como elas, sendo um lugar livre para serem elas mesmas sem precisar viverem escondidas ou preocupadas com preconceitos, abrindo uma nova possibilidade de vida para o grupo. Essas inconsistências entre o que defendemos na teoria e o que assistimos na prática fazem nos questionar se somos assim tão livres de preconceitos como gostaríamos. A investigação defende que não, e que, pelo contrário, não podemos defender valores de igualdade e equidade. Muitos de nós detêm preconceitos
preconceitos implícitos e inconscientes, que podem influenciar o nosso comportamento de forma a favorecer um grupo em função de outro, ou a prejudicar um grupo em detrimento de outro. O conceito de preconceito implícito é causador de desconforto e polêmica, algo justificável, dado que ninguém gosta de ser acusado de ser intolerante ou preconceituoso. Contudo, não podemos confundir preconceito implícito de preconceito explícito. O preconceito explícito refere-se a uma crença consciente de que determinados grupos são superiores a outros. Essa crença está na base de comportamentos discriminatórios propositados. Um exemplo de discriminação explícita é o de recusar servir pessoas devido à sua orientação sexual. Já os preconceitos implícitos, em contrapartida, são associações e categorizações mentais automáticas que fazemos de pessoas com base na sua raça, gênero, orientação sexual e outras categorias sociais. Ainda que possam levar a comportamentos discriminatórios, esses não são intencionais e não refletem as crenças conscientes das pessoas. Por isso, pelo seu impacto na vida de terceiros, esse tipo de preconceito deve ser combatido e trabalhado. Os robôs que estavam perseguindo Steven e Lars acabam encontrando o esconderijo das Descoloridas, e bem, é sob pressão que ou recuamos para dentro de nós mesmos, ou nos transformamos em homens melhores. Lars fez o primeiro na Terra, mas aqui ele abraça o último. Ele tenta proteger a Rhodonite e percebe uma falha em seu sistema. Eles só podem procurar gems. Quando os robôs detectam Steven, ele pega um pedaço de pau e começa a bater neles, fazendo tudo ao seu alcance para salvar as gems que acabou de conhecer. Ele encontrou almas gêmeas, pessoas incompreendidas pela sociedade, e forçadas a literalmente a se aprisionar, e como isso afetou psicologicamente cada uma delas. O que faz com que esse plot funcione é que isso não apenas refaz as antigas tramas de Lars, ele os explora e depois os desconstrói. Ao invés de reforçar a sua terrível situação na vida, ele examina e confronta essa natureza, fazendo-o estar à altura da situação. Ao invés de deixar o universo ferrar com ele sem motivo aparente, ele fornece um exame da natureza injusta de muitas sociedades e faz Lars confrontá-las. Ao invés de uma comédia assustadora, temos uma drama social preocupante. Ao invés de manter Lars estático, temos o desenvolvimento mais dramático do personagem enquanto luta pela vida de Steven e das Descoloridas. Porém, chegamos a um dos momentos mais corajosos de Steven no universo como um todo. Na frente de Steven, Lars morre. O desenho já foi corajoso antes, com Steven esfaqueando uma ex-Crystal Gem, as diamantes ameaçando a destruição da Terra, horríveis crimes de guerra contra prisioneiros, a tentação de voltar a um relacionamento tóxico, o que você quiser. Mas nunca matou um personagem que, para todos os efeitos, é um adolescente. Steven segurando o corpo de Lars sem vida e chorando baixinho é um dos momentos mais emocionalmente poderosos de todo o desenho. Eleva todo o episódio com sua presença e seu poder silencioso. Claro que, como é um desenho infantil, as coisas não se tornariam tão trágicas assim. Steven consegue ressuscitar Lars com suas lágrimas. Imagino que possa até ser uma referência a Pokémon, mas no caso de Steven, já sabíamos que ele tinha um poder de cura, mas não nesse nível, claro. Além disso, foi um choque total para Steven, mas aconteça o que acontecer, temos outro momento em que nada é igual. Lars morreu, e pode não ser exatamente humano agora que foi revivido. Descoloridas foi um episódio que gostei bastante, um episódio que finalmente desenvolveu melhor o personagem de Lars, que até então duvido muito que alguém gostava dele, mas muito mais que isso, é um episódio que faz várias analogias do preconceito da nossa sociedade. E não se esqueçam, o preconceito reside apenas onde existe a convicção de que alguns indivíduos e sua relação entre características físicas, hereditárias, traços de caráter, inteligência ou manifestações culturais são superiores a outros. Nelson Mandela já dizia que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E aqui não se pode acreditar apenas na educação dada na escola, mas também aquela destinada da família. Muitos pais se esforçam para dar a seus filhos o afeto e a atenção necessária, e os conhecimentos que precisam para serem pessoas de bem, com princípios e valores que os fazem assumir os desafios da vida com responsabilidade. Esses valores devem levar os filhos, quando adultos, a serem pessoas solidárias, respeitosas e que ajudem a sociedade a ser melhor. Educar verdadeiramente é não deixar que os filhos cruzem a linha vermelha. Irá existir preconceito enquanto existir ignorância. Por isso, a educação, o esclarecimento, é o passo mais importante para desconstruí-lo.